a palavra de Deus. Irmão Carlos, está com a oportunidade. Ok, acabei de abrir aqui o microfone. Irmãos, a nossa palavra nesta noite, ela é eminentemente evangelística. É um tema muito importante. São duas doutrinas que estão dentro da palavra de Deus e que elas são muito importantes, necessária, melhor dizendo, a sua compreensão para tornar mais compreensível ainda o motivo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo ou o motivo da pregação. Essas duas doutrinas que nós vamos falar nesta noite, elas estão registradas basicamente na carta de Paulo aos Romanos. E Paulo trata essas duas doutrinas bíblicas, que é a reconciliação e a justificação. Uma complementa-se na outra, né? E Paulo retrata isso, fala dessas duas doutrinas com muita capacidade, né? Porque ele entendeu o que é a reconciliação e o que é a justificação na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu peço que os irmãos abram lá no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 5. E eu quero dizer que não é só no capítulo 5 que Paulo trata disso, né? Em outros capítulos da carta aos Romanos, ele vai falar de justificação e reconciliação. Mas a nossa base de estudo hoje é no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, talvez algumas citações lá no capítulo 8 também fala de justificação e reconciliação. Então, vamos ler alguns versículos nesta carta, primeiramente do capítulo 5, né? Verso 1 já nos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos já primeiro pensar neste versículo, né? Nesta esta doutrina, né? Esta doutrina tão importante. E Paulo, já de pronto, ele diz que nós somos o crente, né? O crente, aquele que confessa o Senhor Jesus Cristo, ele já é justificado pela sua fé, por ter crido na pessoa redentora que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E diante de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, através da sua morte, nós estamos plenamente justificados. E é bom nós pensarmos nesse aspecto, né? Antes, porém, de falarmos o que é uma e o que é outra palavra, né? Justificação e reconciliação, vamos ver o significado dessas duas palavras, tanto no dicionário secular de Aurélio e outros, né? E como especialmente, biblicamente falando, né? Aquilo que a palavra de Deus nos apresenta sobre uma e sobre a outra, o seu significado, que é muito mais importante do que os comentários feitos
por eruditos, né? Sábios, homens que interpretam a língua portuguesa e outras línguas também. Então, a justificação, lá no dicionário, no nosso dicionário comum, né, normal, que todos nós temos acesso, diz que justificação é demonstrar ou provar a inocência, legitimar, desculpar, né? Fazer passar do errado, do estado de pecado ao de graça, né? Reconciliação significa estabelecer paz, reconstituir a graça de Deus, conciliar, pôr de acordo. Então, sempre foi o grande objetivo de Deus em enviar o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que pela sua morte na cruz do Calvário, ele pudesse fazer com que nós saíssemos do nosso estado do pecado para viver um ambiente de graça, de perdão, ainda que imerecido, né? A graça, todos nós sabemos, né, é um favor imerecido. Esse é o principal aspecto da graça, né? Não foi por nosso mérito. Se estamos aqui submetidos e na condição hoje de filhos de Deus, não há mérito nenhum em nós, ou da nossa parte, para que justificasse esse perdão ou esta justificação diante de Deus. Foi pela obra, foi pelo mérito, foi pela graça de Deus, né? Então, através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos faz sair daquele estado de pecado e hoje estarmos aproximados de Deus, né? E no aspecto da reconciliação, em Cristo foi restabelecida a nossa paz com Deus. Se nós pensarmos lá nos primórdios, lá quando o Senhor criou o homem, quando o Senhor formou o jardim do Éden, né? Todos os animais, o sol, a lua, as estrelas, as árvores, todos os répteis, todos os animais, de modo geral, e chegou à criação do homem, né? Todos ali, todos nós, toda a sua criação, em toda a sua criação, estava ali estabelecido o desejo de Deus de viver em paz com o homem. Mas, a partir do momento em que o homem peca, né? Desobedece a Deus, a paz deixou de existir. E nós nos tornamos irreconciliáveis por vontade nossa. Nós não tínhamos como nos reconciliar com Deus. Ao contrário, foi necessário que o Senhor Deus enviasse, e o plano de Deus estabelecido foi esse: enviar o seu Filho para que pudesse fazer com que nós voltássemos ao nosso estado natural de inocência diante de Deus. Ou, se não inocência, mas pelo menos desculpáveis diante de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo nos tornou justificado e nos tem tornado justificados diante dele. As nossas ações lá do passado fizeram com que nós nos afastássemos de Deus e tornássemos irreconciliáveis. A vinda do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ou ao derramar o seu sangue, faz com que, novamente,
fosse estabelecida esta ligação de paz do homem com Deus. E o mundo estava em Cristo desta forma. Era preciso que o Senhor Jesus morresse para que o mundo fosse reconciliado com Deus através dele. Então é importante essa doutrina, essas duas doutrinas da reconciliação. A partir do momento em que o Senhor Jesus desce, faz-se verbo, encarna-se como verbo e habita entre nós, morre na cruz do Calvário, oferece-se em sacrifício por nós, toma sobre si as nossas iniquidades, ali estabelece de novo a paz com Deus. Ele foi o agente que promoveu a paz, a nossa reconciliação com Deus. Então, é outra doutrina também que está intimamente ligada com reconciliação e justificação, né? Que é outra também, né? Que é a regeneração. Nós deixamos de ser o que éramos e passamos hoje a sermos regenerados, reconciliados e justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Diante de Deus, reconciliados e regenerados. E pela morte do seu Filho, justificados diante de Deus. Biblicamente falando, essas duas palavras significam justificar, tornar puro, justo, santo, de conformidade com seu estado original. Falamos aqui que quando fomos criados, nós fomos criados de acordo com a pureza de Deus. Nós estávamos ali numa condição de relacionamento direto com Deus. Não havia intermediários. Só que a entrada do pecado, a desobediência daquele casal, fez com que todos nós também pecássemos, adquiríssemos essa natureza pecaminosa. E, a partir do Senhor Jesus Cristo, só foi possível voltarmos ao estado natural ao qual nós fomos criados pela morte do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, vindo a este mundo para tirar o pecado. Então, justificar biblicamente é isso, né? Tornar puro, justo, santo. Hoje nós estamos santificados. Nós somos reconhecidos dessa forma, né? O salvo, o crente, aquele que confessa, está justificado. Ele é santo perante Deus, né? Em conformidade ou está de conformidade com o seu sentido original, né? Romanos, na carta do capítulo 8, nós vemos aqui o seguinte, no verso 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Então, esse é o aspecto. Estamos hoje completamente justificados. Não paira sobre nós o peso da justiça de Deus, né? Porque ele já nos tem hoje. Não é o que diz lá João capítulo 12, verso 11, se não me falha a memória, né? O Senhor Jesus veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, hoje nós estamos nessa condição de filhos, né? Estamos justificados, estamos numa condição de santificados. Aí a santificação é um processo, né? Mas a obra redentora da cruz do Calvário nos faz tornar diferentes do que era, né? Nós estávamos mortos, Paulo também escreve isso aos Efésios, aos Colossenses, escreve aos Romanos também, né? Nós estávamos mortos, completamente afastados da glória de Deus, né? Romanos 3, 23 nos fala que nós estávamos o quê? Destituídos. Todos os homens, após Adão,
ficaram destituídos da graça de Deus ou da glória de Deus, afastados disso, da comunhão permanente com Deus. Mas em Cristo, a nossa reconciliação está aberta para isso, né? Basta que nós creiamos na palavra de Deus e na obra redentora e confessemos ao Senhor Jesus como nosso Salvador. Reconciliação significa, biblicamente, né, devolver a unidade, né? Ali no Jardim do Éden, o homem, aquele casal, estava em unidade com Deus, mas a entrada de Satanás, personificado ali naquela serpente, e o ouvir a voz de Satanás por parte daquele casal, fez com que esta unidade fosse quebrada. E houve a necessidade da aplicação do primeiro juízo, que a Bíblia mostra. Foi quando o Senhor Deus determinou que eles saíssem daquele lugar, né? E ali houve uma mudança completa na vida, e por isso, ainda hoje, nós estamos penando, né? Penamos as consequências, sofremos as consequências do pecado original dos nossos pais no passado, que foi Adão e Eva. Então, reconciliar significa devolver a unidade, harmonizar, né? O homem estava desarmonizado em relação a Deus, né? Mudar a relação, ou, no caso, voltar a nossa relação original com Deus, né? Coisa que foi quebrada quando se estabelece ali no Jardim do Éden, aquele pecado da desobediência, né? Romanos 5, verso 12, o apóstolo Paulo nos diz assim, olha, portanto, né? Isso é importante nós pensarmos, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, para quem está nos ouvindo nesta noite não tem a compreensão de quem foi este pecador, este homem que pecou, foi o casal lá no passado, né? Por eles entrou o pecado, né? Em Adão fizemos-nos nós hoje pecadores, né? Então, a palavra de Deus, Paulo diz isso, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, que é a consequência do pecado, é a morte, né? Paulo também fala em outro momento, né, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, né? É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? E continuando então, Romanos 5:12, no final do verso diz: assim também a morte passou a todos os homens. Em Adão, nós passamos a ser mortos diante de Deus. Estamos mortos diante de Deus, sem condição de salvação. Mas no verso 18 e 19, nós vamos ver o plano de Deus estabelecido. Então, diz o próprio apóstolo, né? Assim como por uma só ofensa, um só pecado, né? Todo pecado é uma ofensa a Deus, né? E o que Adão e Eva fizeram lá no Jardim do Éden foi uma ofensa a Deus. E Paulo retrata dessa forma, né, o apóstolo. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, nós estávamos, o homem sem Cristo, né, está irremediavelmente perdido, condenado, né, estabelecido para passar diante da justiça de Deus. E o juízo de Deus vai se fazer presente, no momento certo, no momento oportuno, mas um momento já determinado. E nenhum homem vai fugir do juízo de Deus, a menos aqueles que têm confessado o Senhor Jesus, como nós temos visto pela sua palavra, têm crido na obra redentora da cruz do Calvário, porque nela, na pessoa de Cristo, se opera a nossa reconciliação. A nossa condição hoje
se ainda não confessamos o Senhor Jesus. Aquele que não confessa está nessa condição de um condenado, né? E em algum momento o juízo fatal chegará. Está destituído da glória de Deus. Mas ao confessarmos, ao nos tornarmos filhos de Deus, por termos crido no Senhor Jesus Cristo, nós passamos para uma outra situação, né? E o Paulo diz, assim também, por um ato só de justiça, veio a graça de Deus sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Então, na morte do Senhor Jesus Cristo e na sua ressurreição, todos nós adquirimos o direito ou a possibilidade, né, de vivermos para sempre. Mas é preciso que nós demos um passo nessa direção, de confessar ao Senhor Jesus como nosso Salvador, né? Ele mesmo teve a oportunidade de dizer aos seus discípulos, aquele que me confessar diante de Deus, eu o confessarei diante... Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus Pai. E esta é a nossa condição hoje, de estarmos... Só um minuto que eu vou admitir umas pessoas aqui, irmãos. Então, essa é a nossa condição hoje, né? O plano de salvação estabelecido por Deus já foi realizado. A obra redentora da cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus expressa na cruz do Calvário aquela frase, né, tremenda, né, está consumado. Ali ele consuma o plano de Deus. Estabelece o plano de Deus para todos os homens. E nós, muitos, milhares de pessoas já têm entendido o plano de salvação. Vamos prosseguir, né? As duas doutrinas são importantíssimas para o homem. Aliás, eu não li o verso 19, né? O verso 19, só para completar, né? Porque como pela desobediência de um só homem, o pecado de Adão, né? Muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um, muitos se tornarão justos. Então, olha que coisa preciosa, né? Pela desobediência de um, todos se fizeram pecadores. E pela obediência, esse foi Adão, né? Por Adão, pela desobediência de Adão, nós herdamos essa natureza pecaminosa. Então, ficamos afastados da glória de Deus. Somos filhos da desobediência. E, ao passo que, por meio da obediência de um, ao obedecer, e quem é esse um? O Senhor Jesus, né? Pelo plano idealizado por Deus Pai, o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, obedece, vai à morte, né? Sem reclamar. Isaías retrata a morte do Senhor Jesus Cristo como ovelha que vai ao matadouro, que é levado, sem uma única reclamação, sem chiar no nosso termo, no nosso linguajar, né? Não abriu a sua boca. Ele entrou mudo e cumpriu, estabeleceu o plano de Deus. Então, pela obediência deste homem, do Senhor Jesus Cristo, todos nós nos tornamos justos. A palavra não fala todos, né? Fala, muitos se tornarão justos, né? Pensando no futuro, né? No que aconteceu da morte do Senhor Jesus e que nós passamos a ter acesso. Então, esta é a condição. É preciso compreender o plano de Deus nesse sentido, né? O homem sem Cristo está afastado da glória de Deus. Então, ainda continua no seu pecado, no seu estado original, em que herdou
herdou a natureza adâmica, né? Em Cristo, nós somos reconciliados. E aquele que confessa o Senhor Jesus está justificado, porque ele foi obediente, como diz o próprio apóstolo Paulo, e obediente à morte, até a morte de cruz, né? Vamos ver por que é necessário tanto a reconciliação como a justificação. Primeiro, a reconciliação é um ato de Deus. Quando o homem peca, quando Adão e Eva pecam, né, ele próprio toma a iniciativa, né, de levar este objetivo da reconciliação até o seu final. O próprio Deus, o próprio Senhor Deus estabelece um meio que propiciasse a nossa restauração, a nossa redenção, a nossa reconciliação com Deus, né? E o plano é estabelecido na pessoa do Senhor Jesus Cristo, do seu Filho, tornando-se o Senhor Jesus Cristo, né, o intermediário desta reconciliação que foi feita entre Deus e nós, né? O meio eficaz dessa reconciliação é a própria morte do Senhor Jesus Cristo. Era necessário que o Cordeiro de Deus viesse e morresse, derramasse, não só o escritor aos Hebreus, né? Mas lá no livro de Êxodo, nós vemos ali o cumprimento, é o primeiro momento em que nós vemos a expressão, o objetivo de Deus em reconciliar através do derramamento do sangue. Então, Hebreus vai falar, o apóstolo, não o apóstolo Paulo, mas o escritor, a carta aos Hebreus, vai nos mostrar, fala isso, né? Que há necessidade de que haja derramamento de sangue para que o pecado seja remido, né? Sem derramamento não há remissão do pecado. Só que o sangue a ser derramado não poderia ser de bode, ou de boi, ou de ovelha, ou de carneiro, como encontramos a instrução lá em Êxodo 12, né? Era necessário que fosse, e o Senhor proveu o seu filho, né? O seu único filho, e ele obedientemente vai à cruz para morrer pelos nossos pecados. Então, o meio eficaz dessa reconciliação é a morte do Senhor Jesus Cristo. Foi o grande ato de misericórdia de Deus para nós, deixado para nós, cumprido na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A reconciliação nos traz a paz, né? Vamos ver o que Paulo também fala na carta aos Colossenses. Colossenses, capítulo 1, verso 20, ele nos diz o seguinte, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, a reconciliação, ela nos traz a paz. Hoje nós estamos em paz. Aquele que confessa a ira de Deus não permanece sobre nós, né? É o que nós lemos em Romanos 8, verso 1, né? Estamos reconciliados, não há condenação sobre aqueles que têm confessado o Senhor Jesus Cristo, né? A paz é produto da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, porque ele, nós vimos aí os versículos, ele trouxe a paz, a sua morte nos trouxe a paz, e é consequência da restauração que hoje nós temos na pessoa dele em relação ao nosso Deus, né? Estamos reconciliados com Deus, né?
E o homem precisa se reconciliar, né? Ezequiel, capítulo 39, nós vamos ver ali, e no 18 também, nós vamos ver que a reconciliação, a questão da salvação, ela é pessoal. Não é de pai para filho, não é de avô para avó, ou de avô para neto. Não, é a responsabilidade da salvação é nossa, é individual, é pessoal. Então, é preciso que nós compreendamos, cada um de nós, compreendamos essa doutrina da reconciliação e da justificação plenamente, individualmente, sabendo da nossa culpa perante Deus. E, por isso, precisando confessar o Senhor Jesus, reconhecer que ele veio a este mundo graciosamente ou gratuitamente, né? Por ato próprio de misericórdia de Deus. Estabelece a sua morte e dá a oportunidade a todos nós de reconciliarmos com Deus. E a justificação, por quê? O homem sozinho não tem condição de se justificar. Nós já vimos isso, né? A partir do momento em que o homem peca, ele quebra, coloca uma barreira de separação entre Deus e ele, né? E fica impossibilitado, por sua própria ação, reconciliar-se com Deus. E aí estabelece o plano de Deus através do seu filho morrer na cruz do Calvário. Aquele menino Jesus, né? Nascido em Belém, se faz carne. É o Verbo que se faz carne. Habita entre nós, né? Muitos viram a sua glória, né? Como filho de Deus. E a partir do momento em que ele morre, o seu sangue é derramado, mas ao terceiro dia é sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitado. E neste momento, a partir deste momento, todos nós estamos propensos, aqueles que creem no Senhor Jesus, recebem de Deus, do Senhor Jesus Cristo, através do Senhor Jesus Cristo, a sua justificação. Então, o homem sozinho não tem condição de justificar-se diante de Deus, pois a justificação envolve algo muito importante. E nós não temos a capacidade disso, a não ser o Senhor Jesus Cristo, né? A não ser o próprio Deus, que envolve justificação, envolve perdão de pecados. Não perdoar um irmão ou uma irmã, não é isso que nós estamos falando. É muito mais abrangente. É perdão de pecados. Eu não tenho capacidade de perdoar pecados. Posso perdoar um irmão ou uma irmã, um irmão ou uma irmã perdoar as ofensas que eu o dirigi, mas no plano de salvação era necessário perdão de pecados. E a doutrina da justificação, ela passa por esse aspecto. E só o Senhor Jesus Cristo pode nos perdoar dos pecados, né? Vamos ler o texto aqui, Romanos 4. Veja que o livro de Romanos ele é muito precioso. Meu irmão, minha irmã, quem está nos assistindo, que ainda não tem esse conhecimento profundo da palavra de Deus, leia o livro de Romanos, leia a carta de Romanos, para que você conheça o caminho da salvação. A sua regeneração precisa ser feita, a sua reconciliação com Deus, para que você alcance a sua justificação, através do perdão dos seus pecados, que você há de confessar diante do Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus. Então, Romanos 4, verso 7, verso 8, nos diz... Eu estou aqui em Gálatas, só um minuto, é Romanos 4. Romanos 4, verso 7, verso 8. Bem-aventurados
aqueles... Não, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são pecados, né? Iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. A partir do momento em que nós confessamos o Senhor Jesus e cremos pela fé que os nossos pecados estão perdoados, o Senhor já não vai mais se lembrar deles. Porque, a partir desse momento, o Senhor, diante de Deus, está nos justificando. Porque a sua morte foi para perdão de pecados. E se ele perdoa os nossos pecados, automaticamente somos justificados diante de Deus, né? E temos paz com Deus por causa disso, né? Independente das obras, né? Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecados, né? A partir do momento em que confessamos o Senhor como nosso Salvador, os nossos pecados não são mais imputados, não são mais agregados nas nossas vidas. Aquilo que fazíamos ontem ficou para trás. Ontem, que eu digo, antes de confessar o Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor não mais se lembra da nossa vida pregressa, né? Então, nós estamos... A necessidade da justificação, ela passa por aí, né? Pelo perdão dos nossos pecados. E isso só pode ser feito pelo autor da nossa reconciliação, que é o Senhor Jesus Cristo, né? A justificação também é um ato de Deus, né? Isso não veio da nossa vontade, não veio por causa das nossas obras, por causa das nossas bondades, não. É um ato de misericórdia, um ato da vontade de Deus. Romanos 8, 33, nos diz assim, olha. Romanos 8, 33. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Romanos 8, 33 e 34. Diz assim: 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica, né? Então, irmãos, queridos que estão nos ouvindo nesta noite, que ainda não tiveram esse privilégio ou a compreensão de entender a sua necessidade de confessar os seus pecados diante de Deus. A partir do momento que você confessa o Senhor Jesus como seu Salvador, ninguém mais intentará a acusação contra você, porque Deus já tem justificado. O Senhor Jesus tem nos justificado diante de Deus por aquilo que nós fizemos no passado. E Ele... e ninguém intenta acusação contra nós, né? Porque já estamos plenamente justificados pelo Senhor. E ainda no verso 34, né? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita... Perdão, estou lendo aqui tudo errado, né? Sem a pontuação correta. Vamos ler de novo. Quem os condenará? Quem nos condenará, né? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, é a posição que o Senhor Jesus está hoje, né? O Senhor está à destra de Deus, já ressuscitado, passado pela agonia da morte, do sofrimento e da morte na cruz do Calvário. Seu sangue derramado por todos nós. Hoje ele está à destra de Deus, intercedendo por nós, por aqueles que confessam o seu nome
e ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Não está no plano de Deus que nenhuma alma se perca. Ele diz lá em Ezequiel que todas as almas são suas. Entretanto, a alma que pecar ou que permanecer nesse estado pecaminoso morrerá, né? Mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna, está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A justificação não foi obtida pela lei ou pelas obras, né? Isso está claro, nós já temos mostrado. Ela foi obtida pela voz, pela palavra, pela vontade, é ato próprio do nosso Deus, né? Ela vem pela fé, né? Efésios 2, Paulo também falando nesta carta, ele diz, eu já estou no caminho de terminar, irmãos. Efésios 2, 16, nos diz assim, vamos ler do 14 em diante, né? Aliás, o 13 também. Mas agora, em Cristo Jesus, nós, ou vós que estáveis longe, fostes aproximados. O Senhor Jesus Cristo nos aproximou de Deus pelo seu sangue derramado, né? Porque, verso 14 agora, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação, aquela parede que eu mencionei, né, para os irmãos, para os amigos aqui, quando aquele casal ouvindo a voz de Satanás, personificado ali pela serpente, desobedece a Deus, ali cria-se aquela barreira que separou a comunhão, impediu a comunhão do homem para com Deus. Mas em Jesus Cristo foi feito aqui, né? Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E ele derrubou a parede da separação que estava no meio. Estava no meio. A inimizade do homem para com Deus. O homem sem Cristo está nesta posição, nesta situação de inimigos de Deus. Mas em Cristo nós fomos aproximados. Foi desfeita essa inimizade, né? E hoje nós somos filhos, ele nos chama de filhos de Deus, né? Então, ela não é obtida, né? Ela vem pela fé, né? Como nós lemos agora, né? Agora sim, vamos... 2:16. Romanos 3:28, né? Voltando à carta aos Romanos, essa preciosa carta para que compreendamos, né, o plano de Deus para a regeneração, para a reconciliação e para a justificação das nossas vidas, né? 3:28 diz, Paulo dizendo, concluímos que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei, né? Não há nada para nós fazermos para merecermos a justificação. O Senhor já operou no seu ato de bondade e misericórdia na cruz do Calvário, ele deixou a oportunidade aberta para que nós, pela fé, né? O escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é o veículo pelo qual nós podemos receber a justificação que já foi operada na cruz do Calvário. Basta que nós confessemos, né? Basta que nós confessemos. E, finalmente, a justificação é conferida ao homem mediante a expiação do sangue do Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:9. Eu não sei se nós já lemos esse versículo, né? Mas vamos ler o 8 e o 9. Romanos 5,
verso 8 e 9. E aqui o escritor vai mostrar, tem a clareza, né? E Paulo foi um dos maiores perseguidores da história do cristianismo, né? Ele perseguia os cristãos, os adeptos de Cristo, né? Os que seguiam a Cristo, os seguidores de Cristo. Paulo foi um homem desse, né? Era um legalista, era um homem de leis. Então, ele, na sua ignorância, por zelo, disse ele, ele perseguia. Ele entendia que aquilo ali era uma doutrina fora dos princípios da lei mosaica, da lei hebraica. Então, ele perseguia, manietava os cristãos, procurava em vários lugares, não importasse onde fosse, para prendê-los. E a sua conversão se dá no momento em que ele estava indo para a Síria, para Damasco, buscar a quem ele pudesse prender, os cristãos que ele pudesse prender. Estava no alvo dele, né? Ele estava com mandado de apreensão e busca contra esses homens, como contra os crentes, né? E no caminho de Damasco, Paulo tem aquele encontro e que muda, transforma a sua vida completamente, e Paulo se torna o maior anunciador da mensagem do Evangelho, né? A ponto dele escrever a carta aos Romanos, essa bela carta, né, tão preciosa, e vai mostrar-nos a necessidade da reconciliação e da justificação, né? Mas é preciso que nós crermos. Então, ele diz no verso 8, né? Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira, né? Então, a salvação, melhor dizendo, a justificação é conferida ao homem mediante a expiação do seu sangue, para sermos salvos da ira de Deus. Esta ira de Deus, é bom que sempre falemos isso. Deus é amor, Deus é bondade, mas Deus é justiça, Deus é reto em todos os seus caminhos. Então, quando ele diz que aquele que crer já está salvo, né? Será salvo. Mas aquele que não crer está condenado, porque o juízo virá. E é preciso que compreendamos essa necessidade de reconciliarmos com Deus, para que Ele, através do seu Filho, nos dê a possibilidade de sejamos, né, e sintamos assim, nos sintamos dessa forma, justificados. Que Deus abençoe a todos. Se alguém compreendeu a mensagem da palavra e se quiser fazer uma declaração pública de confissão ao Senhor Jesus Cristo, está com a oportunidade aberta também. Tá? Deus abençoe a todos e eu passo a palavra ao Círio para a continuação da programação.